Eu sou Sérgio Martins e essa é mais uma edição do programa Coisas do Alto. Nessa semana nós vamos conversar um pouquinho sobre uma novela. Vamos falar sobre novelas aqui nesse nosso espaço que é destinado a estudar um pouquinho a religiosidade e o autoconhecimento. Nós vamos falar sobre uma novela que está passando na Globo, que é chamada Além do Tempo. Se você ainda não ouviu falar a respeito, eu vou dar uma ideia de como é que essa novela está andando, qual é a história dela. Essa novela ela começou apresentando os personagens, a vida desses personagens no século passado, na verdade no século retrasado, no século XIX, numa comunidade no interior do Rio Grande do Sul. Se essas pessoas estavam envolvidas, como todo e qualquer folhetim, com seus problemas pessoais, seus amores, seus desamores, seus afetos, seus desafetos, e ela veio transcorrendo normalmente como qualquer outra novela. O que ela tem de diferente, e é isso que chamou a atenção nesse processo todo, é que essa novela ela veio mostrando a história dos personagens, só que chegou num determinado momento que houve aquele desfecho que seria quando a novela terminaria, onde pessoas morrem, pessoas casam, etc. e tal, só que ela não terminou aí. A grande novidade dessa novela foi que nesse instante ela deu um pulo de aproximadamente 120 anos. Então, aquela comunidade do final do século XIX, aqueles personagens que estavam lá no final do século XIX, eles aparecem novamente na época atual, no século XXI. De cara, o que fica muito claro nessa novela, o que ela mostra claramente, é que muito embora as relações sejam diferentes, elas já não estejam mais na mesma família, já não estejam mais nas mesmas funções, porque afinal de contas é uma nova vida, mas o que fica muito claro é que amores e ódios sobrevivem à morte do corpo físico. Então, aqueles amores e aqueles ódios que existiram lá na primeira fase da novela, no final do século XIX, eles continuam existindo agora, nesse início de século XXI. As pessoas que se relacionavam lá no século XIX continuam se relacionando no século XXI. Aqueles personagens que ainda não estão com relacionamentos familiares ou qualquer coisa assim, esses personagens, os seus caminhos vão se cruzar naturalmente durante o transcorrer da trama. Na verdade, isso já está acontecendo. E é interessante que a novela, na representação dela, ela está mostrando, por exemplo, a heroína, né, a protagonista, ela se cruza com o protagonista numa estação de metrô. E na hora que os dois trocam olhares, eles se reconhecem. Porque quando nós reencarnamos, existe o processo do esquecimento, existe o processo da nossa memória apagada. Mas o nosso espírito, ele nunca se esquece. Aquelas nossas experiências, elas estão presentes no nosso inconsciente. E isso acontece, nós reconhecemos normalmente quando nós nos reencontramos com aqueles afetos ou com aqueles desafetos do passado. Existe esse encontro entre os dois espíritos e esses dois espíritos eles vão se reconhecer. Na verdade, você já passou por uma experiência dessa. Sabe aquelas antipatias gratuitas que a gente tem? Sabe aquele eu não vou com a cara desse sujeito? Sabe aquele afeto imenso que a gente sente por uma pessoa, tão logo a gente encontra essa pessoa, tão logo a gente conhece essa pessoa? Na verdade, é o teu espírito imortal que está indo buscar lá no teu inconsciente todas aquelas lembranças dos relacionamentos que você já teve com essas pessoas e está trazendo agora para essa realidade atual. No plano consciente, você não lembra, você não sabe desse relacionamento. Mas lá no fundo você reconhece aquele velho afeto, você reconhece aquele teu velho desafeto. E esse tipo de lembranças não acontece somente com as pessoas com quem nós conhecemos ou com quem nós travamos um relacionamento pessoal, um relacionamento profissional. Isso acontece dentro das nossas famílias. Você pode reparar dentro da sua família, existem
alguns familiares seus com quem você tem uma excelente relação, com quem você tem verdadeiro carinho, verdadeiro afeto. E já tem outros que você não consegue nutrir, por mais próximo que seja esse relacionamento, você não consegue nutrir o mesmo carinho, o mesmo amor por essa pessoa. E isso é muito natural, porque isso está relacionado a essas vidas anteriores, está relacionado às tuas experiências anteriores. Inclusive, nós abordamos isso num vídeo, no nosso quarto vídeo, que nós falamos de familiares difíceis. Nós conversamos muito a respeito desse tipo de coisa. Porque a gente não pode ter a ilusão de que nós estamos numa família, por acaso, ou que nós casamos com uma determinada pessoa por mero acaso, ou porque os nossos filhos vieram para a nossa família por mero acidente. Tudo que acontece na nossa vida, tudo, mas absolutamente tudo, está em perfeita sintonia com o nosso passado. Essa ligação que existe lá com o nosso passado é que determina o nosso relacionamento, as nossas vivências nessa encarnação atual. Isso vale para tudo. As tuas habilidades, os teus talentos, esses também são lembranças das nossas vidas passadas, das nossas vidas anteriores, tudo aquilo que nós aprendemos no passado. Claro que existe o livre-arbítrio, claro que a coisa não é assim um destino imutável. Você pode simplesmente, muito embora você tenha feito um planejamento reencarnatório, muito embora você tenha combinado esse jogo antes de vir para cá, para essa vida, você pode chegar aqui de repente e falar: não quero, não vou aceitar, não tenho condição de encarar isso, e refugar e seguir um outro caminho. É perfeitamente viável isso daí. Mas a necessidade de resgate, a necessidade de aprendizado, a necessidade de restabelecer laços, ela continua presente. Então, se você não resolver nessa encarnação, mais cedo ou mais tarde você vai ter que resolver, porque isso sim é definitivo. Você vai precisar restabelecer essas coisas, esse acerto com o teu passado. Eu conheci uma mulher que ela tinha um marido que era meio complicado. E ela costumava dizer que, isso palavras dela, que eu vou aturar esse traste para não correr o risco de voltar com ele numa outra encarnação. E ela acreditava honestamente que as coisas se resolveriam dessa maneira. Ela não concebia que, na verdade, ela não tinha que aturar o traste, ela tinha que se reconciliar com o traste e também ele com ela. Quer dizer, todo o esforço que ela estaria fazendo para aturar o cara nessa encarnação não ia adiantar nada, porque na próxima, se eles não resolvessem o problema deles nessa, eles teriam que resolver o problema numa próxima, e às vezes até com uma ligação maior. O importante é a gente ter a consciência de que em todos os momentos da nossa vida a justiça divina está presente, seja através da lei de causa e efeito, que determina claramente que eu sou responsável por todos os meus atos e que vou colher os frutos bons ou ruins das minhas atitudes e das minhas decisões, ou seja também pela lei do amor, porque muito embora eu tenha que passar por determinadas situações, e essas situações nem sempre são situações agradáveis, mas ali naquele momento, ali naquela situação, está presente a bondade de Deus, está presente o profundo amor de Deus por cada um dos seus filhos. O nosso compromisso deve ser tentar restabelecer esses laços rompidos, esses ódios criados, esses desafetos montados, enquanto que a gente está tendo essa oportunidade, principalmente lembrando de uma coisa que Jesus dizia, que era importante que nós nos reconciliássemos com os nossos inimigos enquanto nós estávamos a caminho com eles. Nós não sabemos quando nós vamos ter uma nova oportunidade de reencontrar essas pessoas, esses desafetos, esses nossos credores. Então, quanto antes a gente procurar restabelecer os laços de afeto, quanto antes nós procurarmos estabelecer um relacionamento amoroso com eles, melhor para todos nós. Nós não podemos perder a oportunidade de reconstituir
esses nossos laços. E a gente tem que olhar com essa visão assim um pouquinho maior, um pouquinho mais ampla, a gente tem que olhar para todos os nossos relacionamentos, sejam familiares, sejam pessoais, com essa visão da necessidade dessa reconstrução. Muitas vezes nós fechamos os olhos para isso, muitas vezes nós fugimos dessa responsabilidade, nós fugimos dessa necessidade, dessa reconstrução. Mas é importante a gente saber que isso é fundamental para a continuidade do nosso desenvolvimento moral e do nosso desenvolvimento espiritual. Nós ainda mantemos muitos relacionamentos doentes e, por vezes, nós abrimos mão de consertar isso daí. Nós precisamos olhar para nós mesmos, nós precisamos olhar para os nossos relacionamentos e encarar essa necessidade de acertar essas coisas. Nós não podemos ter a ilusão de que nós já superamos todas essas provas. Aliás, pelo contrário, infelizmente, os espíritas, porque conhecem alguma coisa desse mecanismo, eles têm a ilusão de que eles já superaram as suas dificuldades emocionais, sejam com parentes ou sejam com pessoas próximas, ou seja, mesmo dentro da casa espírita. E nós não superamos. Nós rompemos os nossos laços, nós rompemos as nossas necessidades de resgate, muito embora sabendo da necessidade disso, muito embora sabendo que essa é uma coisa que nós vamos precisar fazer mais cedo ou mais tarde. Então, vamos tentar fazer isso mais cedo. Quanto antes a gente resolver essa situação, vai ser melhor para nós. E quando eu falo melhor para nós, é melhor para você como pessoa, é melhor para a pessoa que está ao teu lado, é melhor para a comunidade, é melhor para a família. O mundo inteiro cresce, o planeta inteiro cresce quando nós procuramos nos melhorar, quando nós procuramos ter relacionamentos mais saudáveis com as pessoas que estão ao nosso lado. E sempre que nós estivermos verdadeiramente dispostos a isso, quando nós estivermos verdadeiramente comprometidos com essa mudança, tudo no universo vai conspirar a nosso favor para que nós possamos acertar essas continhas. No próximo vídeo, nós vamos falar um pouquinho a respeito da influência das nossas vidas anteriores nas nossas vicissitudes, nos nossos problemas. Então já vamos pensando nisso, vamos tentar encarar todas as dificuldades que surgem na nossa vida, não como problemas, mas como oportunidades. Muito obrigado pela atenção, sejam felizes.